O Sol é uma estrela. E como que nasce uma estrela? Basicamente é o seguinte: você tem no universo nuvens gigantescas de poeira e gás. E é poeira mesmo, viu? Poeira mesmo. Então o pessoal já pegou poeira no espaço e levou no microscópio, parece muito com a poeira que a gente tem. Poeira e gás. Então essa nuvem está lá, quietinha. Ela não faz nada, ela está lá quieta no universo. Perto, astronomicamente falando, dessa nuvem, explode uma supernova, tá? O que é uma supernova? É uma estrela muito grande que queima até o ferro. Quando ela queima o ferro, ela explode. Quando essa supernova explode, ela gera o que a gente chama de uma onda de choque. E essa onda de choque, ela vem navegando pelo universo. Quando ela chega nessa nuvem de gás e poeira, ela agita esse gás e essa poeira. Quando ela agita isso, o gás e a poeira começam a se aglutinar, a formar nódulos ali, entendeu? É a mesma coisa, cara, que você estiver varrendo coisa na sua casa. Tem assim, ó, a poeira que tá aqui em cima da mesa, o que você costuma fazer? Você não junta um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal? É a mesma coisa no universo, entendeu? Passou essa onda de choque da supernova, você tem essas aglutinações. Tem aglutinações dessas que começam a crescer, porque ela começa a ser maior, começa a adquirir a tal da gravidade, a famosa gravidade, porque ela ganha massa, ela ganha densidade, ela começa a ficar maior, vai ficando maior, e ela nasce dessa maneira uma estrela, que a gente chama, tá? Ela nasce como uma protoestrela antes, tá? Essa estrela começa a adquirir cada vez mais massa, cada vez mais poeira e cada vez mais gás em volta dela. E é criado em torno, não são de todas, aí é um ponto importante falar, não são todas as estrelas que têm planeta. A gente acredita que a maioria tenha, mas não são todas que têm. Em volta da estrela cria um disco de poeira, a gente chama de disco protoplanetário. Aí é igualzinho um disco de vinil. Lembra do disco de vinil? Lembro. O disco de vinil tem o meio dele e tem aqueles sulcos, que é onde estão as músicas, não é? Onde a agulha corre. Certo. O disco protoplanetário, ele fica ali. De repente, nesse disco protoplanetário, você tem pedaços de poeira que são maior, que começam a aglutinar também. Sim. E aí eles começam a aglutinar e começam a limpar esse disco. E vai criando sulcos igualzinho os sulcos do disco de vinil. Igualzinho, mesma coisa, exatamente igual. Isso aí é legal pra caramba. A gente põe umas imagens aqui, porque durante muitos anos a gente só tinha desenho disso. Hoje a gente tem imagem. Isso é que é sensacional. E aí começa. Quando começa a juntar muito gás e muita poeira, cria-se um objeto que a gente chama de planetesimal. Planetesimal é a origem de um planeta. É um objeto que é com muita poeira, com muito gás, ele se juntou ali, condensou aquilo ali. E aí ele começa a crescer, ele começa a limpar o disco dele cada vez mais e começa a crescer, e aí ele vira planetas. Aí o que acontece? A estrela está lá crescendo também, se desenvolvendo, ficando quente. À medida que a estrela vai ficando quente, o que acontece com o gás que está perto dela? Vai sendo evaporado, vai sendo jogado para longe dela. Por isso que perto da estrela a gente só tem planeta rochoso. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas que estão perto do Sol. Eles são rochosos. Por quê? O gás foi mandado para fora do sistema solar. Só que o gás chegou num determinado ponto que ele encontrou uma grande estrutura. Por exemplo, Júpiter. Júpiter é um gigante gasoso. Por que ele é um gigante gasoso? Porque ele tinha muita massa e quando esse gás estava sendo expulso da parte interna do sistema solar, ficou ali aglomerado em Júpiter. Então, basicamente é assim que nasceram os planetas do sistema solar, entendeu? Dessa maneira. E a Terra nasceu desse jeito. Isso aí aconteceu quando? Há aproximadamente 4,56 bilhões de anos atrás. 4,56. Essa é a idade. A gente fala, qual que é a idade da Terra? A idade da Terra é 4,56 bilhões de anos. Como que a gente sabe disso? Existem determinados minerais na Terra, e o principal dele é chamado zircão, que tem muito na Austrália. E o zircão, ele guarda muitas dessas propriedades. Primeiro, como que a gente sabe desse lance da supernova? Porque a gente encontra em rochas da Terra um elemento químico chamado ferro 60, que é um isótopo do ferro. Aí você vai falar assim, ué, mas que daí? Esse elemento não existe na Terra, naturalmente. Ele só existe em estrelas. Então, se a gente tem esse elemento aqui na Terra, e ele só existe em estrelas grandes, como que ele veio parar aqui?
por causa da explosão de uma supernova. Entendeu? Não tem outro jeito desse elemento estar aqui na Terra. Ele não está em asteroide, ele não está no Sol, o Sol não produz esse elemento. Como que a gente encontra esse elemento aqui? Aí veio essa ideia da explosão da supernova e tudo mais. Então a origem da Terra é essa, 4,56 bilhões de anos atrás. Você viu o debate, né? Havia alguma... Não vi Deu pra ver alguma coisa. A ideia do debate é que, acima de tudo, não dá pra cientificamente justificar a ideia do universo ter 4,6 bilhões de anos, porque, como o Eberlin falou junto com o João Paulo, o James Webb registrou peraí. As galáxias. Não estou falando do universo, não. 4,56 bilhões é a idade da Terra. Ah, só da Terra? Só da Terra. Ah, tá. A Terra, nós estamos falando da Terra. Então nós piorou. falando da Terra. Porque não era 6 mil? Não, então, a visão criacionista é dos 6 mil anos, entendeu? Tem lá, acho que o engenheiro Léo explicou tudo direitinho, por da onde que vem 6 mil anos e tal, não sei o que e tal. O problema, cara, é que a gente tem evidências geológicas, entendeu? Que mostram que a Terra não pode ter 6 mil anos, entendeu? Primeiro, a primeira evidência, assim, clara disso aí, as placas tectônicas. Como que a Terra, que era tudo grudado, como que a gente sabe que era grudado? Porque eu tenho rocha aqui no Rio de Janeiro, que é igualzinho a rocha que tá lá na África. Então, esses dois estavam colados. Pangeia, né? Pangeia. Como que do Pangeia para a situação de hoje passaram 6 mil anos só? Não tem como. Só teria como isso acontecer se a velocidade de separação fosse altíssima. E se essa velocidade fosse alta dessa maneira, hoje a gente já estaria... Não, a gente teria marcas. Geologicamente, a gente teria marcas disso. Entendeu? Se você vai aqui... Porque o problema da galera, assim, do criacionista, é que ele nunca fez uma viagem de campo de geologia na vida dele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra galera. Se você vai aqui na cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo, tem o Parque da Rocha Poconé, que a gente chama. No centro da cidade, um dia vai lá em Itu, é legal pra caramba, chama-se Rocha Poconé. O que essa rocha é? Ela é uma rocha, porque aqui antigamente era geleira. E essa rocha, ela tem olha que coisa legal que é a geologia, cara. Essa rocha, ela tem a marca do gelo que escorregou em cima dela. Tá lá a marca do gelo na rocha. Entendeu? E a gente consegue ir lá e medir quando que isso aconteceu. Se por acaso as placas tectônicas tivessem se afastado a essa velocidade gigantesca, porque em 6 mil anos a gente teria que sair do Pangeia e chegar no que a gente tem hoje, existiriam marcas geológicas disso. Existiriam. Entendeu? Nas placas, em vários lugares, teriam marcas dessa grande velocidade. E a gente não encontra isso. A gente não encontra isso.